Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma das nossas reflexões de domingo à noite, nessa série que nós estamos realizando chamada de Timóteo, Vivendo a Missão. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7, quando Paulo diz assim: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho no seu próprio tempo. Digo a verdade e não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Como nós temos enfatizado todos os domingos, nós estamos nessa série na qual nós estamos aprendendo sobre como podemos cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aprendendo com essas cartas que Paulo enviou a Timóteo. Nessas cartas, Paulo, um homem que dedicou toda a sua vida ao cumprimento da missão, ensina a Timóteo como ele pode também cumprir bem a missão que ele recebeu. E assim nós estamos olhando para essas cartas e nos perguntando como nós, cristãos do século XXI, podemos aplicar esses mesmos ensinamentos às nossas vidas para cumprir bem a missão que o Senhor Jesus Cristo deu a nós também. Domingo passado nós vimos qual é a segunda coisa que Paulo ensina a Timóteo nessa epístola. Qual é a segunda coisa que Timóteo precisa para cumprir bem a sua missão? Timóteo não poderia se deixar distrair da missão por discussões tolas e sem sentido e acabar perdendo o foco da missão de pregar o Evangelho. A segunda coisa que Timóteo precisa ter muito claro é que ele não pode perder o foco com discussões bobas e sem sentido e acabar deixando de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Timóteo precisa sempre se lembrar qual é o foco da missão: anunciar Cristo. Para isso, diz Paulo, Timóteo nunca poderia se esquecer que o foco da mensagem do Evangelho não é a lei, mas a graça de Deus encarnada em Cristo Jesus. No Evangelho, diz Paulo, a lei tem o seu papel: conter os nossos impulsos pecaminosos e evidenciar o quão pecadores nós somos, o quanto nós precisamos da graça de Deus. Mas a salvação mesmo, diz Paulo, é apenas por meio da graça de Deus manifestada, encarnada em Jesus Cristo. Esse é o foco que Timóteo precisa manter ao longo do seu ministério. E aí nós chegamos então no capítulo 2, o texto que nós começamos a ler agora. E você precisa notar que esse é talvez um dos textos mais complicados de todo o Novo Testamento. Esse é um dos textos da Bíblia que mais carrega polêmicas na vida dos cristãos hoje em dia. Esse é um capítulo curto, de aproximadamente 15 versículos mais ou menos, mas que reúne 3 das questões mais controversas e debatidas pelos cristãos hoje em dia. Hoje nós lemos apenas os primeiros 7 versículos, porque nós vamos ficar apenas na primeira grande polêmica desse texto. Quando Paulo escreve aqui, ele começa falando para os cristãos, para Timóteo, aliás, sobre a importância da oração na vida da igreja. Você precisa se lembrar que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. E Paulo já tinha escrito uma primeira carta direcionada a toda a igreja. Agora esta é direcionada especificamente para Timóteo. Se você ler depois a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que a maior parte daquela carta é escrita em função dos conflitos comunitários que os cristãos de Éfeso viviam. Os conflitos que eles viviam ali eram principalmente em função da vivência coletiva da fé. Paulo fala, por exemplo, dos conflitos que eles tinham entre cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. Lá em Efésios, Paulo fala também sobre os conflitos que eles tinham pelas dificuldades de entender claramente os papéis entre homens e mulheres. Havia inclusive muitos conflitos nas famílias entre pais e filhos. Em Efésios, Paulo escreve sobre tudo isso. E aí você nota claramente naquela carta
que a maior parte dos problemas daquela igreja estava na vivência coletiva, comunitária da fé. Então, Paulo começa agora o capítulo 2 da sua carta para Timóteo, falando da importância da oração na vida da igreja. O que Paulo está propondo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, sabe o que realmente vai resolver esses conflitos que vocês têm? Sabe o que realmente vai resolver esse monte de discussões tolas que a igreja aí está quase caindo? A oração. Sabe, esses conflitos, essas lutas, esses problemas internos, essas pressões internas que grupos estão fazendo por aí, isso tudo se resolve com oração. O que resolve é pegar essas discussões, pegar essas mágoas, esses ressentimentos que estão nascendo aí entre vocês e colocá-los diante do Senhor em oração. Paulo está propondo discutir menos e orar mais. Veja, se você voltar para o Antigo Testamento, você vê Eclesiastes capítulo 3, quando o sábio diz que há tempo para tudo na vida, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no verso 7 o sábio diz que há tempo inclusive de falar e tempo de calar. Há tempo de falar e debater ideias, mas há também tempo de encerrar o debate e calar. Essa hora, diz o texto bíblico, essa é a hora de orar. O problema em si não é o debater de ideias diferentes. Se você olhar para o Novo Testamento, Jesus debatia com fariseus e mestres da lei. Os apóstolos também debatiam por onde passavam. O próprio Paulo debatia muito com algumas pessoas para defender o verdadeiro evangelho contra os falsos ensinamentos, os falsos mestres. O problema, diz Paulo, não é o debater em si. O problema é que normalmente nós perdemos o tempo de cada coisa. Nós passamos tempo demais debatendo e tempo de menos orando. Nós debatemos na hora de debater, mas depois, quando acaba a hora de debater, quando o debate começa a sair do controle, começa a virar briga, sabe o que nós fazemos? Ao invés de calar e orar, nós queremos continuar debatendo. Quando o debate começa a virar discussão, começa a virar briga, é claramente a hora de parar de debater, acalmar os ânimos e começar a orar. Mas nós infelizmente fazemos justamente o oposto, né? A hora de debater já acabou e a gente quer continuar debatendo. E a coisa perde o controle e a gente depois não sabe por que o problema ficou tão grande. Nós insistimos muitas vezes em achar que discutir e discutir um pouco mais vai resolver o problema. Mas o que Paulo propõe aqui nesse texto que nós lemos é que não. Discutir só vai piorar muitas vezes as coisas. É nessa hora que os debates bons, importantes, proveitosos acabam virando discussões tolas, vazias e sem sentido. Sabe o que resolve mesmo? Encerrar a oração e começar a orar. É por isso que nesse texto aí que nós lemos, no verso 1, Paulo não sugere que os cristãos em Éfeso orem. Ele exorta, ele compele, ele intima aqueles cristãos a que orem. Veja que essa escolha de palavra, exorto, não é uma escolha acidental. Paulo está dizendo que a oração não é opcional na vida cristã. Não é um bônus, não é um a mais, algo que melhora a vida cristã. Não, a oração é um imperativo, é uma condição sine qua non, essencial, necessária para a vida cristã, para que nós sejamos capazes de vencer os conflitos que nascem entre uns e outros. É ingenuidade, diz Paulo, achar que nós vamos receber os nossos conflitos simplesmente discutindo. É debatendo na hora de debater, calando na hora de calar e orando em todos os momentos que nós seremos capazes de vencer os conflitos que acontecem no nosso meio. Veja, tem um detalhe interessante do que Paulo diz aqui sobre oração. Paulo está falando sobre orar uns pelos outros. Na verdade, orar por todas as pessoas. Se você olhar na sua Bíblia, o verso 1 diz orar por todos os homens. Mas o sentido da palavra original aqui no grego, orar por todos os anthropon, não quer dizer indivíduo do sexo masculino, mas quer dizer homem no sentido genérico, como representante de todos os seres humanos. Paulo está dizendo que é importante orar por todas as pessoas.
Veja, não se trata de orar apenas por si mesmo. Não se trata de orar apenas por quem você gosta. Não se trata de orar apenas por aquelas pessoas que te fazem bem. Mas se trata de orar por todos. Isso inclui as pessoas que você gosta, mas as pessoas que você também não gosta. As pessoas que te fazem bem e as pessoas que te fazem mal. As pessoas que você quer perto e as pessoas das quais você quer distância. E veja que com essa fala, Paulo está sendo absolutamente coerente com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou lá no Sermão do Monte. Em Mateus 5,44, o Senhor Jesus Cristo ensinou que os seus discípulos deveriam amar a todos, até mesmo aqueles que os fizessem mal, que fossem considerados seus inimigos. E eles deveriam também orar por essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que os cristãos devem orar por todos, independente se são pessoas boas ou ruins, se são pessoas que fazem bem ou lhes fazem mal. Com essa fala, o Senhor Jesus Cristo está admitindo que Ele sabe que o que Ele está nos ordenando ali não é fácil. Ele sabe que é difícil perdoar pessoas que nos machucaram e nos fizeram mal. Ele sabe que é muito difícil amar pessoas que às vezes ainda nos fazem mal. O Senhor Jesus Cristo sabe que nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra, num estalar de dedos. O Senhor Jesus Cristo sabe que perdoar e aprender a amar algumas pessoas é, na verdade, um longo processo para os nossos corações. É por isso que o Senhor Jesus Cristo começa nos ensinando o primeiro passo para isso: orar pela pessoa. O Senhor Jesus Cristo diz que para nós conseguirmos perdoar as pessoas que nos fazem mal e amar os nossos inimigos, nós precisamos começar orando pelas pessoas. É o mesmo que Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo. Vocês têm um monte de brigas, conflitos e divisões no meio de vocês, não é? Vocês já estão cheios de mágoas, ressentimentos uns contra os outros por causa dessas discussões tolas que estão acontecendo aí, não é? Então parem de discutir e comecem a orar uns pelos outros. A verdade é que orar pelas pessoas que nós não gostamos, que nos fazem mal, é algo terrivelmente desconfortável, não é? A maior parte das vezes nós não queremos nem lembrar que essas pessoas existem. Quanto mais orar ao Senhor pedindo que abençoe essas pessoas. Ainda assim, tanto o Senhor Jesus Cristo quanto Paulo estão nos apontando que é necessário começar orando por essas pessoas para iniciar em nossas vidas o processo de perdão. O primeiro passo necessário para que aprendamos a amar as pessoas e perdoá-las como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é orar. Algumas pessoas às vezes me procuram e me dizem: pastor, eu não consigo amar tal pessoa como o Senhor Jesus Cristo disse. Eu não consigo perdoar essa pessoa, quanto mais amá-la. E eu normalmente respondo para essas pessoas: eu sei, é difícil mesmo. É difícil para todos nós. Mas a questão é, você já começou o primeiro passo? O primeiro passo, como aponta o Senhor Jesus, é orar. Se você não começar orando, mesmo que a contragosto, você nunca vai conseguir superar a mágoa, o ressentimento, a dor e finalmente um dia perdoar essa pessoa e quem sabe aprender a amá-la. Se nós nos fechamos a uma vida egoísta e autocentrada, na qual nós só oramos por nós mesmos, pelos nossos próprios problemas e no máximo pelas pessoas que nós gostamos, nós jamais seremos capazes de cumprir o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, de perdoar quem errou conosco e amar até aquelas pessoas que nos fazem mal. Paulo está sendo bastante enfático sobre a importância, o peso da oração na vida do verdadeiro cristão, no verso 1. E aí a gente chega no verso 2, onde a polêmica desse capítulo realmente começa. Veja, no verso 1, ainda que ele nos mostre uma verdade difícil, ele no entanto é um ponto de concordância para todos nós. Ainda que nós não oremos como deveríamos, não oremos tanto quanto deveríamos, nós concordamos que orar por todos é algo bom, algo necessário. Mas a coisa fica complicada quando Paulo chega no verso 2 e diz que nós devemos orar também pelos nossos governantes. Aí começa um ponto de discussão entre os cristãos que se alonga já há séculos.
Alguns cristãos olham para esse verso 2 do capítulo 2 de 1 Timóteo e acham que Paulo está dizendo que o cristão não pode, em hipótese nenhuma, fazer oposição política a um governante. O cristão só pode orar por eles. Esse era, por exemplo, o pensamento dominante na Idade Média, em que se dizia que não se podia nunca discordar do governante, apenas orar por eles. Algumas pessoas, por fazerem uma leitura rasa e superficial do texto bíblico, pensam assim até hoje. Há muita gente que tenta constranger outros cristãos dizendo que eles não podem fazer oposição política baseado justamente nesse texto. Essas pessoas ainda citam Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, quando Paulo diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Mas veja, quando você analisa a Bíblia como um todo, você percebe claramente que não é isso que Paulo está ensinando aqui em 1 Timóteo. Veja, se você volta, por exemplo, para o livro de Êxodo, você vê que Moisés é chamado pelo Senhor justamente para fazer oposição ao governante da sua época, ao governante do Egito, o faraó que impunha um regime de escravidão ao povo hebreu. Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, você vê claramente que o Senhor ordena que os profetas preguem em oposição aos reis de Judá e Israel, que não governavam conforme a sua palavra. Se você vê depois, por exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, e ler até o segundo livro de Reis, capítulo 2, você vai ver toda a força e a dureza da pregação, da oposição do profeta Elias ao rei Acabe em Israel. Se você ler depois os livros dos profetas que estão no final do Antigo Testamento na sua Bíblia, você vai ver que eles batiam duramente no comportamento, nas decisões e na corrupção dos reis governantes de Israel e de Judá. Se você olhar para o Novo Testamento, a coisa fica ainda mais quente. Em Marcos capítulo 6, nos versos 14 a 29, o texto do Evangelho nos diz que o João Batista, esse que foi considerado pelo Senhor Jesus o maior humano, o maior homem que já existiu, falou diretamente na cara de Herodes contra o seu pecado e acabou preso e morto por conta disso. Quando a questão chega no Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas gostam de afirmar que o Senhor Jesus só fez oposição aos líderes religiosos, mas isso não é verdade, à luz dos evangelhos. Algumas pessoas gostam de citar, por exemplo, Mateus 22, versos 17 a 22, quando o Senhor Jesus Cristo diz que os seus seguidores devem sim pagar os impostos e diz: dai a César o que é de César. Isso é verdade. O Senhor Jesus Cristo disse mesmo isso. O cristão tem obrigação de pagar os seus impostos corretamente. Mas se você olhar, por exemplo, para Lucas capítulo 13, verso 32, você vê um momento no qual algumas pessoas chegaram para o Senhor Jesus Cristo e perguntaram a ele sobre Herodes. E Jesus respondeu: ide e dizei aquela raposa. O Senhor Jesus Cristo usa um substantivo bastante enfático para falar de Herodes, raposa. Naquele contexto, no contexto daquela época, chamar um governante de raposa significava a mesma coisa que hoje em dia. Falar de um político, de um governante chamando de raposa, era usar uma palavra extremamente pejorativa para falar de um corrupto, alguém envolvido em maracutaias. O Senhor Jesus Cristo está sendo bastante direto e claro na sua opinião sobre Herodes. Quando se trata de Paulo, é preciso notar um detalhe interessante. Paulo realmente ensina sobre respeito às autoridades, tanto aqui em 1 Timóteo quanto lá em Romanos capítulo 13. Mas você precisa se lembrar que Paulo praticava desobediência civil. É isso mesmo que você ouviu. Paulo, bem como os outros apóstolos, desobedecia às autoridades da sua época quando pregava o Evangelho. Atos capítulo 5 nos conta de quando o Sinédrio chamou os apóstolos pouco depois do Pentecostes e disse que eles estavam proibidos de pregar sobre o Senhor Jesus. Sabe o que os apóstolos fizeram? Continuaram pregando. Desobedeceram ao Sinédrio e continuaram pregando. E lembre-se que o Sinédrio não era para os judeus apenas uma autoridade religiosa, era uma autoridade da vida civil também, que governava autorizada por Roma. E mesmo assim,
os apóstolos o desobedecem. Paulo faz isso também no seu ministério. Em vários lugares e cidades por onde Paulo passou, ele era preso, espancado em praça pública e proibido de pregar o evangelho. Mesmo assim, ele continuava. Então veja, não se pode dizer que Paulo prega a obediência total e absoluta a todas as autoridades terrenas. Se Paulo estivesse defendendo aqui em 1 Timóteo o apoio restrito a todas as autoridades e governantes, se Paulo estivesse dizendo aqui que o cristão não pode fazer oposição aos governantes, em primeiro lugar, Paulo estaria contradizendo os profetas do Antigo Testamento. Estaria dizendo que os profetas não atuaram da parte do Senhor. Em segundo lugar, Paulo estaria contradizendo o Senhor Jesus Cristo, que chamou Herodes de raposa. E em terceiro lugar, Paulo seria um grande hipócrita, porque praticava ele mesmo a desobediência civil. Nessa hora, algumas pessoas se perguntam: pastor, peraí, eu estou confuso. Afinal, qual deve ser a postura dos cristãos frente às autoridades terrenas? Veja, quando você compara esses textos que eu mencionei, desde o Antigo Testamento até a vida do Senhor Jesus Cristo e as atitudes dos apóstolos, incluindo Paulo, é possível sintetizar o seguinte: o princípio geral é o do respeito e da obediência. Mas quando o governante terreno se opõe aos princípios do reino do Senhor, é permitido e até necessário que o cristão se oponha. Sim, pague os seus impostos, como o Senhor Jesus Cristo pagou e ordenou. Cumpra a lei. Mas é sim seu direito fazer oposição quando você entende que o governo não está vivendo, não está agindo e decidindo conforme os princípios do Senhor. Veja, por exemplo, o que Paulo ensina lá em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, esse texto que muita gente utiliza para falar desse assunto. Paulo diz ali: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que a instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmo. Veja, no primeiro versículo desse texto, Paulo está dizendo que sim, toda autoridade é realmente instituída por Deus. Nenhum governante chega ao poder, chega ao seu trono, sem que o Senhor permita. Agora, isso não quer dizer que por causa disso nós devemos abrir mão do nosso senso crítico e achar que todo governante é ótimo, lindo e maravilhoso. No Êxodo, como eu mencionei, o faraó não chegou ao poder no Egito sem que o Senhor permitisse. Foi o Senhor que permitiu que ele chegasse até lá. Mas ainda assim, o Senhor mandou Moisés ir lá fazer oposição a ele. Os reis maus de Israel, de Judá e dos vários reinos e impérios citados no Antigo Testamento também só chegaram ao poder porque o Senhor permitiu. Ainda assim, o Senhor enviou os profetas a que fizessem oposição a eles. O Sinédrio, Herodes, Pilatos e os imperadores romanos que perseguiram os cristãos só chegaram nos seus tronos porque o Senhor permitiu. Mas ainda assim, eles estavam errados e era obrigação dos cristãos se opor, na medida do possível, a eles. Então note no verso 2 de Romanos capítulo 13 que Paulo não está falando contra a oposição, Paulo está falando contra a rebelião. E aí você precisa entender claramente a diferença entre essas duas palavras. Oposição é expressar publicamente o seu descontentamento, a sua discordância. É falar contra aquilo que você considera ruim. Isso é oposição. Rebelião é começar ou participar de um movimento pela derrubada de um governante com o uso da violência. Você conseguiu entender bem a diferença? Oposição é expressar publicamente o seu descontentamento, a sua discordância. Rebelião é começar ou participar de um movimento de derrubada de um governante por meio da violência. Olhe de novo para Romanos capítulo 13, verso 2. Paulo fala contra aquele que se rebela contra a autoridade. Esse sim está se opondo contra o que o Senhor instituiu
e trará condenação sobre si mesmo. É quem se envolve em atos de violência contra as autoridades instituídas que está em erro e trazendo condenação sobre si mesmo. Para resumir tudo isso, não existe nenhuma base bíblica para afirmar que é pecado fazer oposição a um governante. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum auto-intitulado apóstolo ou qualquer líder espiritual que se diga cristão e seguidor da Bíblia tem o direito de te dizer que é pecado se opor a um governo. Se você no passado discordou do governo anterior e se opôs a ele nas suas redes sociais e nas suas conversas pessoais e até mesmo participou de protesto, desde que você tenha feito tudo isso pacificamente, você não estava em pecado ao fazê-lo. Se hoje você está em discordância com este atual governo e se opõe a ele nas suas redes sociais, nas suas conversas pessoais e quer até mesmo participar de protestos, desde que você faça tudo isso pacificamente, você também não está em pecado ao fazê-lo. No entanto, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Como cristão, você e eu não temos o direito de promover a violência. Como cristão, nós temos o direito de discordar, mas não temos o direito de sermos promotores de brigas. Como cristãos, nós precisamos ter equilíbrio e sabedoria. Nós precisamos saber discordar de ideias sem ofender e sem atacar pessoas. Nós precisamos saber fazer oposição pacífica. E quando os outros quiserem transformar o debate em briga, precisamos ser pacificadores. Isso não significa que nós vamos abrir mão do nosso ponto de vista só para o outro não ficar bravo. Nós precisamos saber manter firmemente os nossos pontos de vista e as nossas opiniões, sem deixar a coisa descambar para agressão verbal, moral ou física. Mesmo que o outro parta para nos ofender, nós precisamos saber não entrar nessa e não devolver o mal com o próprio mal. Eu acho que um excelente exemplo sobre isso é a história do pastor batista Martin Luther King Jr. Já ouviu falar dele? Você sabia que ele era um pastor batista? Pois é, isso muita gente não conta, não é? Ele era um pastor batista afrodescendente que nasceu e viveu nos Estados Unidos bem na época da efervescência da segregação racial. Época em que os afrodescendentes eram profundamente menosprezados, violentados e oprimidos. Martin Luther King Jr. foi esse pastor batista que, junto com vários outros em obediência à palavra do Senhor, levantou a sua oposição contra esse sistema de opressão. Ele praticou e promoveu a desobediência civil nos mesmos moldes que os profetas, o Senhor Jesus e os apóstolos praticaram. Os protestos públicos que ele liderava eram extremamente pacíficos. Quando eles realizavam manifestações, por exemplo, ele e seus colegas, seus apoiadores, eram achincalhados, ofendidos, agredidos, inclusive verbal e fisicamente. E sabe o que eles faziam? Eles ficavam parados e não reagiam. Eles se opunham, mas nos moldes da palavra do Senhor. Eles se opunham como Cristo que sofreu todas as coisas calado. Ele dedicou toda a sua vida à luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, até 1968, quando ele foi assassinado justamente por causa da sua militância pela justiça. Martin Luther King Jr. entrou para a história como um exemplo de uma pessoa que se opôs firmemente aos desmandos dos governantes da sua época, mas sem nunca perder o horizonte bíblico de testemunho cristão. Para finalizar, deixa eu te fazer uma última observação. Eu não vou aqui, exercendo meu ministério de pregador, dizer se você deve ou não se opor a este ou aquele governo. Como pastor, eu estou apenas evidenciando os princípios bíblicos para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Eu vou aqui exercer o princípio bíblico, o princípio batista da liberdade de consciência e vou deixar a seu encargo olhar para a nossa sociedade brasileira e para os nossos governantes
e entender por si mesmo se você deve apoiar ou se opor a este ou aquele governante. Eu estou apenas te lembrando do princípio bíblico que Paulo nos apresenta nesse texto bíblico, de que em toda e qualquer hipótese, caso apoiemos ou caso nos oponhamos, nós não podemos deixar de orar ao Senhor pelas nossas autoridades. Ore sempre por todos, inclusive os nossos governantes, quer você goste deles ou não. Assim como oramos pelos nossos conflitos pessoais, pelos nossos conflitos familiares, pelos nossos conflitos comunitários, nós devemos orar também pelos conflitos da nossa sociedade. Lembre-se, orar é colocar todas as coisas diante do Senhor. Orar é admitir que a nossa ação humana tem limites e que nós precisamos contar com a ação do Senhor. Nós temos o direito a fazer oposição, temos o direito de debater, mas devemos também ter sabedoria quando fazemos essas coisas. Devemos saber a hora de debater, mas saber também a hora de parar. Devemos saber reconhecer as nossas limitações e orar colocando todas as coisas nas mãos do Senhor. É assim que nós conseguiremos, como povo de Deus, estar sim engajados nas questões importantes da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo manter o foco na missão de anunciar a salvação do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Oremos sim pelos nossos conflitos pessoais, oremos pelos nossos irmãos, oremos pelo nosso país, oremos pelo mundo, oremos por todos, oremos inclusive pelos nossos governantes, quer gostemos deles ou não, mas oremos sempre para que a paz de Deus reine no Brasil e reine no mundo, e assim nós possamos realizar a nossa missão, a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Paulo resume tão bem nos versos 5 e 6. O Evangelho de que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se entregou em resgate por todos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pela riqueza da Tua Palavra e tudo que ela nos ensina, Pai. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos lembra sempre da importância da oração nas nossas vidas. Essa dimensão da vida cristã que tantas vezes nós esquecemos, tantas vezes nós ignoramos, Pai. Perdoa-nos por esse pecado. Ajuda-nos a viver em constante oração diante de Ti. Ensina-nos, Pai, a orar por nós mesmos, pelas nossas lutas, mas também pelos nossos irmãos, inclusive por aqueles com os quais nós temos dificuldades, Pai. Ensina-nos a orar por todos. Ensina-nos a sairmos do nosso autocentramento, do nosso ensimesmamento e orar também pelas pessoas à nossa volta, inclusive aquelas que nos fazem mal. E, Pai, ensina-nos a orar também pelos nossos governantes. Ensina-nos a debater, Pai, mas debater dentro dos Teus parâmetros bíblicos. Ensina-nos a hora de parar de debater e colocar tudo no Teu altar. Ensina-nos a debater de uma maneira que a paz seja mantida no nosso meio. E quando a paz reinar em nosso país e no mundo, assim nós possamos viver na missão, Pai. Viver anunciando ao mundo que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar e para resgatar todos os pecadores. Que esse seja o centro das nossas vidas, que esse seja o foco das nossas existências, Pai. Que vivamos na missão que o Senhor Jesus nos deu. É o que oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença e que o Senhor o abençoe.